contratos, então toda a produção de água é entregue a 4 concessionários diversos que devem atender a população do estado do Rio de Janeiro, além da agência reguladora, né? Falando só dos 2 contratos que a AGE opera no Rio de Janeiro, tem um outro agente tão relevante quanto a todos esses que eu falei, que é o mercado, né? Então, houve uma mobilização de 40 bilhões de reais, dos quais 20 já foram aplicados e os outros 20 serão aplicados no tempo, que impõe uma governança sob a ótica de credibilidade, sobre a ótica de retorno, sobre a ótica de estabilidade e reputação, que são fundamentais para a gente discutir saneamento. Quando a gente olha para o marco de saneamento, se a gente pressupor que nós iremos atingir 99% das pessoas com água do Brasil e 90% de cobertura de esgoto tratado, nós precisaremos mobilizar de 800 a 900 bilhões de reais no Brasil. Isso não é uma discussão se o público ou se o privado vai fazer. Certamente o privado sozinho não consegue, certamente o público sozinho não vai conseguir. Se a gente não criar um ecossistema crível, sólido, com segurança jurídica, o capital sempre vai procurar um ponto de investimento que tenha lá suas métricas de retorno. E o mais importante para o capital sempre vai ser a estabilidade. Então, o saneamento vai concorrer com outras demandas sociais. Se a gente não tiver um ambiente em que as concessionárias, o poder concedente, a agência, o Ministério Público, todos não olhem para o interesse da população e que isso seja a pedra fundamental da nossa relação, é muito provável que o capital vai acabar e não vai ter como produzir o saneamento. Então, eu acho super rico o FGV construir, Sidney, um ambiente de discussão isonômico e sem verdades, né, onde as pessoas perseguem o ideal, porque a jornada do saneamento é muito mais complexa e não pode se transformar numa disputa entre público-privado, do porquê que não fez e como é que vai fazer agora, mas sim na perseguição constante de soluções. A gente falou agora há pouco de soluções para esgotamento, em alguns casos vai ser solução individual, em outros casos vai ser uma tomada em tempo seco, em outros casos vai ser um separador absoluto, mas o importante é que a gente persiga a população tratada, e não mais um duelo acadêmico, um duelo de engenharia, em que tem que sempre ter um vencedor e um perdedor, né? A gente tem que sempre perseguir na discussão o bem comum. Eu acho que o contrato do Rio de Janeiro, ele inova pelo tamanho, ele inova pela diversidade de atores, ele inova pelas múltiplas soluções que foram colocadas no contrato, e tem lá na mão do presidente da agência, do Rafael, a função de fazer que isso funcione no tempo, né? É difícil, é complexo, o contrato ele trata de coisas que vão acontecer daqui 35 anos, então é necessário que a sociedade se mobilize e que as instituições se modernizem para acompanhar o que o saneamento vai demandar. Então acho que era essa a contribuição que eu queria trazer um pouco. Eu acho que a Silvia disse um pouco do que já aconteceu no Rio de Janeiro, mas perto do que deve acontecer na próxima década é quase insignificante, né? Nós ainda temos 45% da população, 55% da população do Rio de Janeiro sem tratamento de esgoto, né? Então as pessoas, as crianças convivem. Em pesquisa recente na Rocinha, nós questionamos sobre o saneamento, é muito interessante, a gente perguntou, vocês têm problema de esgoto? Eles, não, nós não temos. Quando chove, desce tudo. Então assim, o saneamento ainda é um problema quando ele é um problema quando eu cheiro ele. Se eu enxergo, ele é um problema menos importante. E se eu não vejo, ele deixou de ser problema. Quando todo mundo pensa assim, consolida-se o que tem no Rio de Janeiro. Os maiores IPTUs têm saneamento integral. Os mais vulneráveis convivem com esgoto a céu aberto. Eu acho que essa é a realidade que a gente tem que mudar, né? Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.